Fala, rapaziada do meu canal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos falar sobre revolução cultural. A gente precisa de uma revolução cultural no Brasil quanto antes. Se inscreve no canal, deixa seu like, não vou me prolongar muito em busca de 100 inscritos nesse canal, então só se inscreve, fechou? Tem conteúdo aqui de comunicação, filosofia, economia, geopolítica, política, então aqui vai ter de tudo, certo? Ainda vai ter algumas opiniões minhas ali soltas aqui e ali, eu dando a minha opinião sobre economia, enfim. Vamos falar aqui sobre essa reviravolta cultural que tem que acontecer, né? Tem que acontecer ali um investimento. A cultura tem que mudar. O Brasil está quebrado quando se trata de cultura, de ideologia. E aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. A gente precisa de uma revolução cultural. Precisamos, necessitamos de uma revolução cultural. Mas eu quero começar de baixo, tá? Vamos estar citando aqui alguns autores. Um autor em princípio, né? Olavo de Carvalho, né? É escritor, filósofo, o brabo do Brasil. O que é que ele vai falar pra gente? Bom, ele vai ter uma narrativa do seguinte, de que depois da ditadura de 64 há um aumento do PT e da esquerda e do comunismo. Por que isso acontece? Bom, primeiro, isso vai acontecer porque há um governo autoritário, entre muitas aspas, porque há opiniões aqui e opiniões ali, mas enfim, a ditadura militar, como ela é conhecida em 64, ela toma, né? E quando ela toma, ela gere de forma militar, punindo bandidos, regulando problemas da cidade, agindo como militares agem quando vão dominar alguma coisa. Menos democracia, mais ditadura. Ditadura hierárquica, por sinal. Certo, depois da ditadura de 64, a gente teve ali a volta, né, de presidentes, etc. E a gente teve também o crescimento da esquerda. Por quê? Porque a esquerda vai aparecer pra gente com essa narrativa de que coletivismo, de que integração social, de que também vai vir com essa narrativa de que é desigual e que os ricos dominam tudo. Então eles vão vir com essa narrativa forte. Só que o seguinte, eles vão vir com essa narrativa poderosa não no topo, eles não vão brigar pela presidência, eles não vão brigar pelos maiores. Sabe aonde que eles foram? Eles foram nas escolas e nas faculdades. No ensino médio, no ensino fundamental e nas faculdades. Tá? Eles colocaram a ideia deles totalmente enviesada aí nesse polo. Depois da ditadura de 64, tá? Levando em consideração. Essa ideologia esquerdista, o comunismo e o socialismo, que é tudo junto, né? Acabou sendo apropriada aí. Tá? E uma coisa que o comunista entende muito bem é tempo, cara. O comunismo sabe do tempo, tá? Comunista de verdade. Tô falando de comunistas de verdade aqui, tá? Não tô falando de comunistas de TikTok, de Instagram, não. Isso aí é balela. Eu tô falando aqui de comunistas, grandes líderes, tipo Xi Jinping da China, por exemplo, certo? O Stalin. Essas pessoas eram comunistas de verdade, certo? E eles sabiam e sabem muito bem de que você tem que começar de baixo e leva tempo, porque é cultural. Se a gente vai olhar hoje para nossas escolas, para nossa educação, para o próprio SUS, a gente vai ver o quê? A gente vai ver essa ideia coletivista em todo lugar. Isso não é por acaso, não. Isso é comunismo, na sua forma mais enviesada dentro da ideologia, tá? E isso vem por quê? Bom, depois da queda da ditadura de 64, há um crescimento dessa ideia logo nos pequenos polos, tornando a esquerda predominante a longo prazo. A curto prazo, a direita continuou indo muito bem em relevância, mas a longo prazo a gente viu um crescimento da esquerda. Por que houve um crescimento da esquerda? Simples, houve um crescimento da esquerda porque eles começaram lá de baixo, começaram devagarzinho. Hoje, os nossos professores, eles são comunistas, a grande maioria, né? Sua grande parte, né? Às vezes eles nem sabem que são comunistas. Por quê? Por como está enviesado, é normal para eles terem essa ideia coletivista. Compreendeu? Com o intelecto ilimitado pela educação básica, que sempre foi precária no Brasil, mas hoje vive-se um momento mais precário da sociedade, a educação e a saúde, né? A saúde eu posso fazer um vídeo específico falando, tá, para vocês por que o SUS não funciona. Desmascarando todas as cagadas que o SUS já fez, como que o SUS não atua bem, mas isso aí é só se vocês quiserem, fechou? Eu trago um vídeo aqui falando por que o SUS não vai funcionar, nunca funcionou, e só uma fachada. Mas aqui a gente tá falando, né, de comunismo, de ideologia, de revolução cultural. Cara, voltando, né? Então, enfim, há esse problema. E a gente pode ver que eles começaram de baixo. O próprio Olavo de Carvalho já foi comunista. Ele mesmo já falou isso. Ele mesmo disse que largou o comunismo porque viu que os caras não tinham dó. Se você pesquisar no YouTube,
aqui mesmo, né? Depois que você terminar de assistir meu vídeo, claro, você pode dar uma pesquisada. Olavo de Carvalho, Mente dos Comunistas. Ele vai descrever para você como o comunista pensava. E eles não têm dó, tá? Se eles forem praticar lá, eles vão te calar. Se eles forem te perseguir, eles vão te perseguir. Se eles forem te calar pra você não conseguir bater de frente com eles porque eles não têm argumentos, eles vão te calar porque eles não têm argumentos. Só pra deixar isso claro. Comunistas se apropriam de terras e se tornam ditadores, assim como em Cuba. Assim como na Venezuela, que hoje o Trump conseguiu salvar a galera, né? Assim como em outros países que sim, a gente pode ver um enviesamento, a China, por exemplo. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que compreender é o seguinte: tá tudo quebrado, a cultura tá quebrada por conta desse crescimento da esquerda. Hoje, esse ano a gente vai ter eleição, né? Tô gravando em 2026 isso, você vai estar assistindo 27, 28, porque esse canal aqui ele é um projeto de conhecimento meu, né? Então vai sempre ficar aqui minhas ideias, né? Enfim, você pode estar vendo isso em qualquer época que for, né? Mas só tende a piorar. Por quê? Há um crescimento muito grande do comunismo no Brasil, tá? Por parte jurídica, a gente vê o STF totalmente enviesado de todas as formas possíveis, ignorando a Constituição brasileira. Isso não é nada legal pra gente a longo prazo. A gente vai ter um enviesamento, a gente vai ficar mal representado fora do Brasil, que isso é um problema para os comércios, para a nossa economia, de forma no geral, certo? Então, assim, essa narrativa, ela vem lá de baixo, ela é construída lá de baixo. Essa narrativa, ela não vai ser quebrada com um argumentozinho em podcast. Essa narrativa, ela não vai ser quebrada com um argumento qualquer na escola. Ela não vai ser quebrada com qualquer coisa. Você vai cutucar, certo? Imagina você pegando uma agulha pequena, bem fina, e você cutucando um copo de vidro. É exatamente o que você está fazendo. O copo de vidro, o que o copo de vidro representa? O copo de vidro representa o crescimento da ideologia comunista no Brasil. A palheta é você questionando. Não vai fazer cócega. Sabe como que você tem que quebrar o comunismo no Brasil? Sabe como que você tem que fazer o comunismo retroceder no nosso país? Tem uma forma, e é a revolução cultural. Pontos importantes. Sobre a revolução cultural, a gente não tem um grande líder revolucionário pro lado da direita hoje. A gente tem, claro, pessoas muito bem posicionadas, como Nicolas Ferreira. Tem por parte do MBL, que é, como eu já comentei aqui, uma direita diferente, uma nova direita, né? Com o Renan Santos. Temos sujeitos que representam a direita? Temos. Até o próprio Bolsonaro ainda é uma figura muito forte para a política da direita. O Olavo de Carvalho também às vezes aparece. Enfim, a gente vê uma figura, a gente vê várias figuras, né, da direita. Aqui, uma ali, uma no Senado, outra no Congresso, enfim. Mas, como um todo, a gente não tem um cara revolucionário, coisa que a esquerda tem. O próprio Karl Marx foi um revolucionário. Só que ele não foi um revolucionário do bem, eu diria, tá? Ele foi um revolucionário que se enviesou completamente em tudo que falou, porque ele reduziu a sociedade à economia, como se só o dinheiro importasse. Óbvio que importa, claro que importa, mas não, a sociedade ela não vai viver em prol só da economia. Esqueça isso. Porque se você parar só a economia, vai dar confusão, é óbvio. Mas a sociedade ela vai se dividir em povos, em culturas, em jeitos de viver. Ela vai se dividir em necessidades pessoais, como problema de visão. Ela vai se dividir em vários polos importantes, desde a religião até a roupa que se veste. Não vai se reduzir só à economia, coisa que Karl Marx se reduziu só à economia. Ele juntou tudo num bolo, Karl Marx, fez uma confusão terrível e só na cabeça dele fazia sentido, né? Essa questão de que os ricos exploram os pobres. E por incrível que pareça, tem gente que acredita nessa narrativa defasada, gente. Defasada. E tudo isso, como eu venho falando, a gente sempre vai voltar para esse polo que o quê? Isso é fruto do crescimento do comunismo e do esquerdismo depois de 64. O fruto veio dali. A construção, ela veio daí, nas faculdades. Agora a gente vai falar de um problema. É absurdo. Como fazer a revolução? Como? Como que isso pode acontecer? Porque alguém uma hora vai ter que fazer. Porque se ninguém fazer a revolução cultural ou algum tipo de coisa que pelo menos chegue a cutucar o governo, sabe o que vai acontecer? O Brasil vai se tornar predominantemente esquerda.
predominantemente esquerda. Não tem o que você faça. Vai se tornar predominante esquerda. Então, assim, opiniões minhas, tá? Visões minhas agora. Teria que ter um grande líder missionário. Um sujeito que está disposto a perder a vida para peitar comunista. Tá? Porque realmente comunista ele não vai ter dó. Comunista ele só não vai te matar, tá? Por quê? Porque é crime. E por mais que os amiguinhos dele estejam lá hoje no STF ou fazendo esquemas de corrupção, etc. Por mais que eles estejam lá, ainda pode ser muito mal visto pela sociedade moderna hoje. Então eles não vão fazer isso. Óbvio que eles não vão fazer isso. Mas assim, primeira brecha que eles tiverem, eles vão tentar te calar, vão tentar te censurar. Então a gente precisa de um revolucionário, de um cara missionário, sabe? E há uma revolução coletiva também. Tem que haver um boom coletivo pela população, aonde comece uma revolução aqui, no nosso país. Isso batendo de frente com duas ideologias importantes, porque política, pelo menos a democrática, ela só vai funcionar quando tem duas ideologias que se bicam, pelo menos duas. O Brasil ele é muito rico quando se trata de ideologia. Se a gente for olhar hoje em debates, a gente vai ter o PCdoB, o PSOL, a gente tem o MBL, a gente tem o Partido dos Trabalhadores, que é o PT, a gente tem o PL, que é o Partido Liberal, do Bolsonaro, a gente tinha o PRONA, então a gente tem muitos partidos. Só que por que a esquerda domina? Por que a esquerda é o polo de tudo? Muito simples. A esquerda financia o PSOL. A esquerda tem ideias ideológicas com o PCdoB. O que acontece? Um se entreliga no outro. Então, se você é PCdoB, logo você é esquerda também. Ah, mas se eu sou do PSOL, o PSOL tem ideias que se assemelham com o PT. Tá, e o PL? O PL briga com um partido missão, que é o MBL. Então, assim, olha como tá defasado. Citei só alguns, tá? Tem muito mais partidos. Citei os principais ali da política moderna. Mas tem o Partido Novo também. Enfim. Não há uma união de direita e esquerda. Como não há essa união, há um vácuo, uma lacuna, onde partidos pequenos ou com menos relevância social ficam se bicando, tipo o MBL bater no PL, o PL batendo no MBL, dos dois de direita se batendo, por mais que um seja uma direita mais liberal, o outro uma direita progressista, enfim. Enquanto isso, a esquerda ela se une. Você não vê comunista odiando o PT. Não. Eu nunca vi na minha vida, tá? Um cara do PCdoB odiar o Lula. Por quê? Consegue me falar o porquê? Não tem porquê, porque eles são a mesma ideologia, meu Deus do céu. Enquanto isso, sabe o que a gente tem? Enquanto isso, a gente tem o MBL criticando o Bolsonaro, que são ideologicamente parecidos. E em vez de apenas pegarem ideias que são semelhantes, se juntarem. Ah, mas eu discordo de algumas coisas. Tudo bem, direito de você discordar, meu irmão. Só que você vai preferir focar no que você discorda, fazendo uma briga que não vai adiantar em nada, ou você prefere fundir as ideologias para ficar mais forte, para bater na esquerda? O que você prefere? Entendeu? Então, assim, tem que acontecer um tipo de revolução cultural. A gente tem que vir de baixo com essa ideia, batendo de frente. E a gente tem que falar também, né, de como os comunistas se juntam para ferrar com um sujeito, né? E hoje, como a sociedade moderna ela tá coletivista demais, ela rejeita o individualismo, né? Ela rejeita de todas as formas o projeto individual, do sujeito individual. Tenta falar para alguém, faz esse teste, tá? Faz esse teste que eu tô falando para você. Tenta falar para qualquer pessoa que você tá trabalhando num projeto sozinho, ou que você tá evoluindo sozinho. Tenta falar alguma coisa que deixa entender que é só você e você. Vão arranjar formas ridículas de falar que você é individualista, que você tem um ego muito alto, tudo para desmerecer o sujeito, certo? Porque isso já se entrou na nossa cultura. Tem pessoas que repetem essas falas de sentido abrangente para todos de uma forma ridícula, sem nem perceber que tá falando isso, porque há uma apropriação cultural, certo? Da esquerda. A melhor forma de fazer isso é como o Olavo de Carvalho já tinha falado, né? É de baixo, é trabalho de formiguinha, é vindo devagarzinho na cultura, e mexendo a cultura ali, é mexendo a cultura aqui, e reestruturando ali, reestruturando aqui. E só como um polo de observação,
Por mais que eu já fiz um vídeo aqui sobre, talvez eu possa fazer um vídeo mais específico, né? Só como paralelo, né? Os ricos, vou quebrar alguns argumentos aqui agora, tá? Totalmente aqui, sem anotações, sem nada, rapaziada. Os ricos, eles não nascem ricos necessariamente e os ricos não exploram pobres. Vamos lá. Eu preciso expressar essa minha ideia aqui o quanto antes. Há um sistema hoje, o sistema principal capitalista. É o único sistema que funcione. Reclame você ou não, você queira ou não, é o único sistema e regime que funciona, tá? Todos os restos ou viram ditadura ou viram problema. O anarquismo vira problema, certo? O socialismo não funciona. O comunismo vira ditadura. E etc, etc, etc. Não funciona, certo? Então a gente vai ficar com o capitalismo, que é o único que funciona. O que o capitalismo visa? Lucro, dinheiro. Simples assim. Quem são os ricos? Os ricos foram quem construiu o capital, certo? Como que eles construíram o capital? Trabalho duro. Nada além disso. Claro, trabalho duro vai englobar estratégia, networking, poder, afiliações com pessoas. Isso é estratégia, certo? Todos conseguem ter essas estratégias? Sim e não, tá? Algumas pessoas nasceram para ter uma mentalidade fraca, sem estratégia. Tá tudo bem. Outras pessoas nasceram para despertar pela metade, da forma ali, talvez, autodepreciativa. Outras pessoas despertam completamente, tipo o Thiago Krasevich. Ele consegue se expandir intelectualmente ou em questão de dinheiro. Então, assim, não é para todo mundo, certo? Não é para todo mundo ficar rico. E os pobres no sistema capitalista, eles têm chance de se tornar ricos? É óbvio que tem, claro que tem, não há dúvidas. Só que o trabalho ele é árduo e ninguém quer passar pelo trabalho árduo. Ninguém quer construir nada, ninguém quer fazer nada. É o famoso nem trabalha e nem estuda, não faz nenhum, não faz nem outro. Então, assim, ninguém quer fazer nada. O que acontece? Nesse sistema onde os ricos, eles vão fazer o quê? Vão contratar os pobres, vão gerir seu dinheiro e buscar mais capital para eles, que é óbvio, qualquer um vai fazer isso, qualquer um vai visar seu lucro. Não vão ficar pensando no amiguinho, eles vão visar o lucro deles, da empresa deles, para a empresa não quebrar, que, por sinal, é essa empresa que vai gerir boa parte da economia moderna, tá? Você querer acabar com os ricos, quero ver como você vai mexer no Instagram, já que ele é financiado por um rico. Como que você vai abrir o WhatsApp, já que ele também é financiado por um rico. Como que você vai mexer no TikTok, se ele que também é financiado por um rico e, por sinal, é vigiado pelo governo. Então, assim, como que você vai mexer em todas as suas redes sociais sem ricos e sem empresas? Me explica isso. Não tem rede social, certo? A gente vai virar uma China. Se você quiser virar uma China, não faça nem revolução aqui, vá pra China, né? Então, enfim, rapaziada, essa é a minha opinião sobre. Dei só um parecer um pouquinho sobre essa ideia de ricos e pobres, né? Mas é um vídeo também que posso estar fazendo ali, só ele, bonitinho pra vocês, em formato de vídeo longo. Fechou? Espero que vocês gostarem desse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like, música de 100 inscritos nesse canal. E eu volto a repetir, temos que fazer uma revolução cultural nesse país. É isso, valeu, tamo junto, fui!